Fala aí, meus exploradores! Muito bom dia, boa segunda-feira para vocês. Chegando o Café com Beckler, falar dos jogos que eu vi no final de semana. Esse programa que já teve chá com Beckler sem chá, café com Beckler sem café, água com Beckler de ressaca, creatina com Beckler, whey protein com Beckler e hoje temos café com a minha xícara de caveira. Caveira representa morte, coisas ruins, pessoas definhando. Faz parte da minha personalidade revoltada, porque pessoas que cultuam caveira são revoltadas porque elas gostam de coisas que ninguém gosta. Então, fica aqui a minha revolta compartilhada com todos vocês na forma da minha caveirinha mexicana. E tem café mesmo. Não sei se vai conseguir chegar até vocês, mas tem café com uma colherzinha de leite em pó, que é para dar uma cremosidade. Olha, eu vou falar de Chelsea e Barcelona, semifinal de Champions feminina, Mainz 0-5 e Bayern de Munique, Manchester City, Sheffield, Real Madrid, Celta, Benfica, Estoril, Juventus, Napoli e Santos e Atlético Mineiro. Foram os jogos que eu vi, tem aqui 3, 6, 7. Eu ainda vi pedacinho do jogo do Valladolid contra Girona, 1-0 Valladolid. Vi pedacinho de Lazio Torino, mas vi só pedacinhos. Desses aqui eu vi só o Benfica, que eu já comecei a ver os 10 do primeiro tempo, que eu tava chegando do Camp Nou. O resto eu vi todos completos. Bora lá então. Chelsea 0, Barcelona 1, semifinal da Champions feminina. O Barça ganhou com gol da Graham logo no início, 5 minutos. O Barcelona ganhou todos os jogos até aqui do Campeonato Espanhol. Está na semifinal da Champions, podendo ir para sua terceira final nos últimos 4 anos, ou a sua quarta final, porque ganhou do Chelsea, perdeu do Lyon, perdeu uma do Wolfsburg, então perdeu 2 e pode agora para a quarta final nos últimos 5 anos. E olha que está jogando a temporada inteira sem Alexia Putellas, melhor jogadora do mundo, que se machucou em junho do ano passado, antes da Euro. Bom jogo do Barça, controlando bem. Eu acho que o final do primeiro tempo foi o melhor momento do Barcelona, mas o Chelsea muito bem na defesa, segurando os ataques mais posicionados do Barcelona. Quando o Barça teve transição, não teve tanta potência física. O Chelsea fisicamente é um time muito forte. Então o Barça não conseguiu contra-atacar bem, mas conseguiu controlar, não tomar contra-ataques, traz o jogo para o Camp Nou. A gente deve ter mais de 60 mil pessoas aqui na quinta-feira no Camp Nou para ver se o Barcelona chega a mais uma final de Champions. A final é dia 3 de junho em Eindhoven. O outro jogo foi Wolfsburg e Arsenal, ficou empatado 2-2 a primeira semifinal. Não acho que até 3 de junho, falta um mês e meio, a Alexia Putellas vai estar de volta, mas se tiver, seria muito bom para o Barça poder contar com ela, porque faz falta demais. O Barça tem uma atacante brasileira, né? Tem a Geise, que foi titular, a Oshuala nigeriana começou no banco de reservas, e a Geise é muito boa jogadora, quase fez um gol numa jogada de rebote no primeiro tempo. Mainz e Bayern de Munique. Cara, o Bayern se despedaçou. A crise que era interna já é externa, né? A crise que era de dentro do vestiário já é uma crise hoje de futebol também dentro das 4 linhas. O time começou bem, fez um bom primeiro tempo. O Mané fez um belo gol que foi anulado por um impedimento muito pequeno, depois fez um gol de cabeça. Mas no segundo tempo é um time que não consegue manter o ritmo, que é o grande trunfo do Bayern de Munique. Na sexta-feira, fazendo vídeo respondendo perguntas, alguém me disse que o melhor time que viu foi do Hans Flick, do Bayern. Eu até acho que não foi, acho que é um exagero, porque aquele ali era um bom time de futebol e nada mais. Era um muito bom time de futebol, tanto que ganhou tudo, ganhou todos os jogos da Champions. Mas não era um time nem que marcou uma época, porque durou muito, e nem que mudou o futebol. Então era um bom time de futebol. Mas a questão é que aquele time é a expressão do que quer ser o Bayern de Munique. Te martela por 90 minutos, cara. Ele fica te macetando sem parar. Vocês já foram macetados sem parar? Eu não. Mas é um time que, quando dá certo, e acho que o objetivo dele é ser um pouco a réplica daquele time, porque é o DNA do Bayern, de se o adversário baixa os braços por algum momento, ele vai lá e te penaliza. Então, se você consegue fazer 45 minutos muito atentos, mas se tem 10 minutinhos no segundo tempo que você não tá tão intenso, não tá tão forte, não tá tão concentrado, ele vai lá e te faz 2 gols e vence o jogo. Esse é o Bayern de Munique perfeito, isso é o que o Bayern de Munique mais quer fazer. Não consegue fazer isso por muitos momentos do jogo. Contra o Dortmund, uma vitória por 4-2, conseguiu. O Kobel, o goleiro do Dortmund, falhou. Em 15 minutos o Dortmund ficou meio out, o Bayern foi lá e pum, nocaute. E o que sofreu do mais foi justamente isso. O Bayern não consegue manter ritmo. Isso passa por jogadores tecnicamente mal, por falta de referência no ataque, falta de jogadores decisivos, especialmente um 9.
em algum momento da temporada eu achava que o Bayern de Munique tinha superado completamente a saída do Lewandowski. Hoje eu tenho mais dúvidas. Inclusive o Lewandowski no Barcelona não está tão bem assim, e o Bayern não está tão bem sem ele. Acho que é uma saída mais pessoal do que profissional dele, do Bayern de Munique. Mas sofre o gol de empate e para de jogar. O terceiro gol do Mainz é uma jogada muito mal defendida pelo Bayern de Munique. A bola roda de um lado para o outro, tem jogador livre em todos os setores do campo. Enfim, 15 minutos out do Bayern, que é normalmente o que ele fazia, e o Mainz vai lá, penaliza, 3 gols, nocaute, e o Bayern de Munique perde o jogo e perde a liderança para o Borussia Dortmund. Tivemos ainda a vitória do Real Madrid 2-0 sobre o Celta no sábado, que eu também assisti. Poupou muitos jogadores do Real Madrid, né? O Alaba machucado não jogou, poupou o Carvajal, poupou os meio-campistas todos, tirando o Valverde, poupou Modric e Kroos e ainda poupou o Rodrigo na frente. Uma vitória quase que protocolar do Real Madrid, que vai sobrando nesse momento da temporada. Olha a dificuldade do Barcelona para vencer os seus jogos e a facilidade do Real Madrid para vencer os seus. Tem passado por cima dos adversários na Espanha. Vinícius segue num nível muito alto. Ceballos jogou muitíssimo bem no sábado. Agora tem um jogador que está crescendo muito no momento final da temporada, que é o Marco Asensio. Eu acho que o Rodrigo tem que ser o titular do ataque do Real Madrid, mas virou um super reserva, um super sub, como falam na Inglaterra. Capacidade que ele vem tendo de fazer gols difíceis, de fazer gols importantes. O Asensio, eu acho que nos últimos 5 ou 6 jogos, só não marcou contra o Chelsea, que ele entrou em Stamford Bridge, mas marcou no Santiago Bernabéu. Tem uma perna esquerda muito boa, uma finalização muito boa e vem ganhando confiança também nesse momento da temporada. É um reforço que o Real Madrid ganha, porque tem os 3 de sempre na frente, Rodrigo, Benzema, Vinícius. Se um desses não está bem, se é Benzema ou Vinícius, não é substituído, porque não tem substituto mesmo. Mas o Rodrigo ainda era uma peça que era substituível pelo Valverde, que você ganha no meio, perde um pouco no ataque, e agora pode também ganhar com o Asensio. Então ganha um jogador muito importante para a reta final. Ceballos também, que teve um bom momento entre janeiro e fevereiro, entrou bem contra o Chelsea em Stamford Bridge, entrou bem de novo agora contra o Celta. E o Nacho, que teve também um período de baixo, o jogo dele contra o Barcelona, 2-1 não foi bom, mas também faz um final de temporada muito bom. Enfim, Carlo Ancelotti faz o que os técnicos têm que fazer, melhora jogadores. Melhorou o Asensio, melhorou o Ceballos, melhorou o Nacho, nem para falar dos titulares, mas vem melhorando os jogadores, vem ganhando elenco pro final da temporada do Real Madrid. Manchester City 3-0 no Sheffield. Sheffield, segundo colocado da segunda divisão, muito fechadinho, até começou 10, 15 minutos apertando o Manchester City, marcando mais em cima, teve uma jogada de escanteio de quase gol, mas aos poucos foi sendo empurrado para trás pelo Manchester City, que abre o placar num pênalti estúpido, né? Assim, falando uma palavra bem fácil, e como é uma palavra meio revoltada, eu vou tomar o meu café aqui, né? Revoltadinho. É um bate-rebate na área, Bernardo de Costa saindo da área, zagueirão me mete o pé 43 dele no Bernardo Silva e faz um pênalti bobo por Mahrez fazer o gol. Depois disso, o Manchester City, com a lata aberta, consegue aproveitar mais por o Mahrez ter um grande jogo. Acho que era um jogo que o Mahrez já vinha mostrando quase que individualismo. Acho que era um jogo que ele queria se reivindicar, porque vai perdendo espaço nesse momento da temporada para o Bernardo, né? O lado direito do ataque do Manchester City ficou um pouco mais vago entre Mahrez, Foden e Bernardo durante toda a temporada. E o Mahrez, eu acho que tentou usar esse jogo para se reivindicar, fez 3 gols. E o Manchester City conseguiu vencer. Um ponto sobre esse jogo, o Haaland, que com defesas fechadas não consegue aparecer bem. No primeiro tempo praticamente não teve oportunidades, o que é normal. A característica dele faz com que ele seja um jogador muito melhor em espaço, mas nos jogos contra Bayern de Munique, contra Arsenal, esses times que se abrem para jogar de igual para igual com o Manchester City, eu acho que ele tem muito mais chances de brilhar. E no final das contas são os jogos grandes, são os jogos que ele vai ser mais necessário, mas nesses jogos contra times fechadinhos, o Manchester City ainda tem dificuldade, tanto que foi abrir o jogo num pênalti estúpido, nem vou tomar café, cometido. Mas assim, poucas ultrapassagens, um time muito estático e poucas ultrapassagens, pouca surpresa teve o Manchester City para cima do Sheffield nessa semifinal de Copa da Inglaterra. Vai ser uma grande decisão contra o Manchester United, né? Se classificou com dificuldades contra o Brighton, 3 de junho, a final em Wembley de 2 times de Manchester. O Fred já colocou no canal dele um vídeo bom sobre Brighton e Manchester United, se vocês quiserem ver. Eu já assisti hoje de manhã. No domingo, Benfica 1-0 no Estoril. É um jogo que eu achava com uma carga de tensão muito grande para o Benfica por conta dos últimos resultados, 3 derrotas consecutivas, empatou com a Inter de Milão,
Começou criando boas chances, boas defesas do goleiro do Estoril. O João Mário perdeu um pênalti, eu falei, agora o time vai abaixo. Agora vai ser difícil para o Benfica e acho que se bobear nem ganha o jogo. Nada disso. David Neres, nesse momento mais difícil, chamou a responsabilidade. Tinha feito uma boa jogada pela esquerda que o Rafa finalizou, o goleiro pegou. Depois de uma cobrança de escanteio, ele limpa 2 marcadores e cruza na cabeça do Otamendi. Para o Benfica vencer um jogo que tinha que vencer, fosse como fosse. Final de temporada, o Benfica tem que empurrar esse campeonato português goela abaixo. Tinha uma vantagem muito grande sobre o Porto, virou só de 4 pontos. O Porto jogou no sábado, ganhou, colocou pressão para cima do Benfica e conseguiu ganhar. Faltam 5 rodadas. Tem o Braga, o último jogo é contra o Sporting e pode ser muito complicado para o Benfica. Não sei se o Porto vai conseguir manter um ritmo de ganhar todos os jogos, mas o Benfica tem de 5 rodadas, 2 muito difíceis e fora a ansiedade. É o problema de ganhar o campeonato em dezembro. Depois que você ganha o campeonato em dezembro, você só pode perder esse campeonato. O campeonato fica muito longo, sobram jogos e administrar a vantagem às vezes está mais na cabeça do que nas pernas. Mas essa vitória sobre o Estoril era muito importante para isso. Juve e Napoli. Vou tomar café, sem revolta dessa vez. Então não vou nem mostrar minha caveirinha. Eu espero que eu não esteja sozinho na piada da caveira, tá? Porque eu tô usando ela o vídeo inteiro. Talvez você esteja achando uma merda de piada. Juve e Napoli, 1-0 Napoli. Pra mim é o grande jogo que eu vi no final de semana. Gostei muito do jogo. Eu estive em Nápoles recentemente, então assim, ouvi histórias dos napolitanos falando dos confrontos com o Norte, de como que eles são subjugados pelo Norte, de como que eles são marginalizados pelo Norte da Itália. Embora eu tenha uma relação com Turim também, né? Porque passei anos indo pra Turim 1-2 vezes por mês pra ver a Clara. Então gosto muito de Turim também. Tenho um amigo lá, tem o Omar Brito, que é um amigo que eu fiz lá. É um cara muito legal, juventino, mas tive recentemente em Nápoles, então você acaba ficando um pouco emocionado, você acaba se identificando um pouco com a luta daquele povo. Então pra mim era um jogo que eu tinha muita expectativa de ver, de uma Juventus que vem melhorando muito na temporada. O Allegri cedeu aos jovens, né? Ao Gatti, não vou lembrar o nome dos meninos. Enfim, aos jovens que vem entrando, uma muito boa temporada do Rabiot também, com os medalhões como Vlahovic, Di Maria. O Di Maria até entrou bem no segundo tempo, mas assim, perdendo espaço para o Danilo muito bem na defesa, jogou muito bem o Danilo de novo. Mas alguns jogadores como Rabiot e os jovens, Fadioli, ganhando espaço no... E tem também o argentino que saiu no segundo tempo, enfim, não lembro os nomes. Ganhando espaço no time da Juventus. Fez um muito bom jogo, acho que o primeiro tempo mais equilibrado, com os times mais pausados, com mais calma, e no segundo tempo o Napoli jogou mais como a gente viu o Napoli a temporada. Muito envolvente, pegando muito rebote, atacando bolas difíceis, passes em profundidade longuíssimos para o Osimhen, ele conseguindo chegar para finalizar. Jogadas que o Osimhen faz parede, que limpa a marcação. O segundo tempo do Napoli acho que foi muito melhor e a Juve respondeu à altura. Então chegou um momento que ficou uma troca de golpes muito franca entre os dois times. A Juventus tem um gol do Di Maria anulado, que eu acho que não deveria ser anulado. É falta no Lobotka, né? Eu acho que não sei se é o Rabiot, se é o Vlahovic, que na hora de fazer o pivô coloca o pé e faz uma falta em cima do Lobotka. Mas é uma jogada que já corre muito depois disso. Eu acho que é uma jogada que VAR não deve chamar. O VAR serve para ver lances que o árbitro não viu. E o árbitro viu aquela jogada dentro de campo. Então o VAR não pode reapitar algo que o árbitro já viu. A não ser que o árbitro não tenha visto o toque na perna do Lobotka. Eu tô falando Lobotka aqui, se bobear o Zielinski, mas eu acho que era o Lobotka que estava no lance. Se ele não viu o toque na perna do jogador, tudo bem que ele vá ver. Mas acho que ele viu que foi uma disputa de bola e que naquela disputa de bola a Juventus levou vantagem. Eu não entendo muitas vezes que no Brasil se interpreta que o VAR vai chamar. Cara, se o árbitro viu o lance, se ele viu o toque e se ele achou insuficiente para que seja uma falta, o VAR não pode reapitar um lance de futebol. Outra coisa são coisas objetivas. Toque de mão na bola, por exemplo. Se o árbitro não viu o toque de mão na bola, teve um Atlético de Bilbao e Barcelona que teve um toque de mão na bola antes do gol do Atlético. Ele não viu o toque de mão. Quando viu, anulou. Quando é um toque de mão, quando é um impedimento, quando são coisas objetivas, ok, o VAR entrar. De resto, ele não pode mudar uma decisão de algo que o árbitro viu. Eu sei que isso no Brasil acontece demais, mas não essa é a recomendação, não é para isso que ele serve. Eu acho que ele foi mal usado no Juventus e Napoli. Enfim, continua a vida. Teve ainda a Juventus um gol anulado porque uma bola do Chiesa saiu antes de ele cruzar para o Vlahovic. E no final o Raspadori faz o gol
da vitória do Napoli, coloca a mão na taça, por mais que já estivesse também, mas fica um gostinho ruim, né? Esses 3 jogos com o Milan acho que machucaram o Napoli, mas foi legal ver os caras comemorando depois, reconhecendo tudo que é a temporada. No final das contas é uma temporada para ser campeão italiano, abre 17 em relação ao Lazio, que perdeu do Torino, e na próxima rodada, se ganhar da Salernitana e se a Lazio não ganhar da Inter, o Napoli vai ser campeão em abril, o que é muito mérito e é muito legal. Para finalizar, Santos e Atlético. Foi o único jogo que eu vi com atenção do Campeonato Brasileiro, porque eu vi o segundo tempo de Cruzeiro e Grêmio saindo do rolê. Eu fui num rolê, numa baladinha, em Santo Cugat, no sábado, saí às 3h15 da manhã, e no táxi, era longe aqui de Barcelona, o táxi deu caro, coloquei pra vir assistindo, e assisti o segundo tempo de Cruzeiro e Grêmio, mas assim, absolutamente alterado, longe das minhas capacidades mentais avaliativas com boa precisão, sem nenhum tipo de escrúpulos, e assisti, então nada para falar de Cruzeiro e Grêmio. Vou reassistir de novo, porque depois tem Cruzeiro Visto de Fora, na sexta-feira que eu faço no aplicativo do Cruzeiro, e aí eu vou ver com seriedade de quem está trabalhando e não de quem está ali assistindo às 3h15 da manhã, depois de 4 gin tônica na cabeça. Santos e Atlético. Não tenho gostado do Atlético. Já assisti outros jogos de Libertadores, assisti Atlético e Libertad, assisti os jogos de Campeonato Mineiro contra Cruzeiro, contra América, contra Atlético também. Enfim, já assisti alguma coisa do Atlético essa temporada. O time depende demais do Hulk. Todo mundo fala que o Kudê, intensidade e tal, não sei o quê. Pô, é um time que pressiona e que corre muito, mas eu acho que corre sem sentido, que os jogadores não recebem bolas em boas condições. Os laterais, por exemplo, acho que não recebem bola em boas condições de cruzar. Acho que o Paulinho recebe muita bola de costas jogando no ataque. Acho que os meias entram um pouco na área. Enfim, eu acho um time incompleto esse do Atlético, que não tá bom ainda. Mas o Hulk, quando joga bem no primeiro tempo, por exemplo, ele teve alguns bons momentos. No segundo tempo também uma jogada que ele faz todo sozinho, dá um passe pro Paulinho por cima e que o Paulinho quase finaliza, mas o Paulinho especialmente teve uma tarde ruim em Santos. As coisas acontecem um pouco ainda no pé do Hulk, mas como time eu não tenho gostado. Do Santos, eu acho que é um time que vai ter que lutar muito esse ano no Campeonato Brasileiro para ficar na primeira divisão, porque tem um elenco que me parece incompleto. Gostei do meia Bidu, talvez, Bodi, gostei dele. Gostei da dupla de zaga do Santos, zagueiros bem contundentes, fortes, rápidos, então gostei. Esperava mais do ataque, do Marcos Leonardo e do Ângelo. Desculpa os nomes, tá, gente? Eu sou assim. Eu assisto o jogo, eu vejo as coisas e não me lembro muito bem dos nomes dos jogadores, às vezes. Eu demoro para me familiarizar com os nomes, e talvez seja porque eu vejo muitos jogos no final de semana, então eu vou perdendo os nomes. Eu lembro da posição do cara, o que ele fez, mas os nomes próprios eu tendo a esquecer. Deve ser falta de café. Então, esperava mais atacantes jovens do Santos, um time de contra-ataque, com campo para contra-atacar. Esperava mais deles, levaram um pouco perigo a defesa do Atlético, que aí sim trabalhou bem para controlar as saídas em velocidade do Santos. Quase 20 minutos, hein? Tá ficando longo esse café. Deve estar até frio já, deixa eu ver, tá um restinho ainda. Tava relativamente frio, sim. Foi isso, meu povo, do que eu assisti. Agenda da semana. Quarta-feira, Barcelona Raio Vallecano. Quinta-feira, certamente vai ter vídeo de Arsenal Manchester City Arsenal, e eu também quero fazer de Barcelona Chelsea do feminino. Acontece que eu tenho um compromisso às 6h30 da tarde, que é bem no horário do jogo, então talvez eu não consiga ver o outro jogo. Sim, tem melhor futebol do mundo, inclusive na quinta-feira, pós Manchester City e Arsenal. Na sexta-feira eu respondo as perguntas de vocês. Sábado tem Barcelona Betis. Se você não é inscrito, você chegou até aqui, se inscreva aí para você não perder os próximos vídeos do canal. Se você é inscrito, não tira a sua inscrição. Para que você vai fazer isso? Não custa nada. E curte aqui o vídeo. Tá falado, meu povo? É isso do que eu vi do final de semana. Tomei café com vocês. Boa semana. A partir de agora, juizaço, muito juízo, até o final de semana. Porque aí depois ainda tem mais um feriado na segunda-feira, então tem 3 dias de final de semana aí para vocês perderem completamente a noção de quem vocês são. Beijo, gente. Tchau.